Todo cidadão tem direito à educação, lazer, saúde e segurança pública. Direitos que devem ser atendidos pelo governo. Afinal, somos nós quem financiamos os cofres públicos com o dinheiro dos impostos que pagamos. Só tem um problema nessa história: nem sempre esse dinheiro é aplicado corretamente pela administração pública. É quando acontece a corrupção. Então, olha só, corrupção é uma história mal contada, é a ideia, porque é o seguinte, a gente pensa em corrupção e logo vem em mente o quê? Política, certo? É o que está na moda, só que quem é que está colocando isso na moda? A mídia, o jornal. Será que corrupção tem a ver com política? Não necessariamente. Eu vou destrinchar aqui algumas coisas para vocês. Antes eu só quero botar aqui o que é corrupção, porque ela vem do verbo corromper, que do latim significa apodrecer. Apodrecer o quê? Duas coisas, mas principalmente uma: a moral e a ética. Talvez a definição de moral e ética que eu vou dar hoje vai divergir do que vocês ouviram na aula de filosofia. E a definição que eu vou trazer para vocês não é minha, mas é dos dois maiores filósofos do Brasil na atualidade, que é o Mário Sérgio Cortella. Não sei se todos conhecem ele, mas eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele, o livro foi até autografado por ele, a gente comprou lá com ele, e o Clóvis de Barros Filho, que é esse camarada aqui, carequinha, de blusa branca. Eles são considerados hoje um dos maiores filósofos. E tem aí, tá na moda, debater sobre isso. Tanto é que eles lançaram o último livro agora, que se chama, se eu não me engano, é Ética, Corrupção e Vergonha na Cara. Que é essa ideia de você debater, porque quando nós não temos vergonha das nossas atitudes, nós tendemos a ser corruptos. Clóvis, dentro desse contexto, um exemplo muito bom para se levar, então, à audiência do programa é a corrupção. Quando os políticos percebem um desejo pessoal próprio que não atende o coletivo. E dentro deste tema, tem um telespectador nosso que mandou uma pergunta para você. Vamos ouvir. Que legal. Boa noite, professor Clóvis. Meu nome é Afonso Bentes. Queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que todas as pessoas são corrompíveis? O que fazer para combater a corrupção? Uma pergunta muito boa e um tema muito frequente. É com você, Clóvis. Olha, a corrupção é um tipo de relação entre duas pessoas. Por isso até o prefixo co, como colaboração, coabitação, cooperação, mostra que tem mais de um envolvido. Não existe a corrupção solitária. Uma maneira de impedir a corrupção é impedir o sucesso dessa relação. Quando esses dois conseguem o que pretendem e com isso destroem a convivência, agridem a confiança nas instituições, dilapidam o patrimônio moral coletivo. Então é absolutamente imprescindível que a sociedade esteja preparada para agir exatamente naquele segmento, que é o segmento das pessoas que têm poder de decisão, porque essas são as mais vulneráveis na hora de uma abordagem corruptora. E percebe-se, dada a repercussão da mídia, que existe uma grande corrupção acontecendo no nosso país, ou seja, o interesse de pessoas que não atendem, como dito, coletivo. Na sua opinião, isso se dá de fato e falta por parte da mídia a comunicação das atitudes boas, coisa que pouco se vê, sabendo que na prática são exercidas? Mas não tem dúvida. Imagine uma situação ideal. Todos nós, de maneira lúcida e livre, respeitamos princípios e protegemos a convivência por uma deliberação pessoal nossa, de cada um. Pois nessa situação ideal, imagine, não haveria porquê leis, não haveria tribunais, não haveria polícia, não haveria exército, viveríamos numa outra sociedade. Uma sociedade regida pelos princípios morais, onde cada um seria uma espécie de vigilante de si mesmo. Sabemos que isso não é assim. Ora, é exatamente porque não é assim que a ética é importante.
É exatamente porque cada um não dá conta de si mesmo que é fundamental que a sociedade tome conta de todos. É exatamente porque cada um às vezes pretende coisas e pretende alcançá-las de uma maneira que compromete a convivência que a sociedade precisa saber se defender. Vamos fingir que não existem as leis, Clóvis. Que a ética deveria predominar, seria natural do ser humano. O que falta na sociedade que faz com que a ética não esteja presente no dia a dia? Quais são os valores, os atributos que a sociedade deveria ter e preservar na busca de um convívio muito mais democrático e assistindo o coletivo? Olha, eu acho que puxando a brasa para minha sardinha, penso mesmo que uma das coisas que realmente falta é uma formação moral mais adequada. Em outras palavras, nós na nossa formação escolar praticamente não travamos nenhum contato com uma formação moral adequada. A gente estuda biologia, estuda trigonometria, estuda álgebra, estuda literatura, estuda um monte de coisa. Mas você não se lembrará de uma disciplina que realmente discuta os valores morais e, por outro lado, a necessidade de debater e discutir como queremos conviver. Não há isso. O que é corrupção? Corrupção é a capacidade de degradar, de fazer apodrecer aquilo que deveria ser decente. A corrupção, ela é possível, mas não é obrigatória. Ela é algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a selo. Nós precisamos cautela quando se pensa em corrupção para não imaginar algo que é assim, bom, todo mundo faz. Portanto, tornar isso um ato legítimo só porque ele é do conjunto das pessoas. Claro que ele não o é. Onde nasce a corrupção? Na nossa formação humana de liberdade. Qualquer criança, desde pequena, inclusive no berço, aprende alguns mecanismos em que ela, por exemplo, chantageia os pais, chorando para que alguma coisa seja ela dada. Não é que a criança é má em si, é que ela pode sê-lo. Se não houver uma correção dessa rota desde pequena, haverá sim a possibilidade de desvios maiores depois. Afinal, como diz sempre o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. O poder do exemplo. A tarefa do pai e da mãe, ou de quem cria, porque nem sempre é o pai e a mãe, é de ser exemplar. Ética é, acima de tudo, uma estrutura de natureza exemplar. Se eu sou alguém que vivo exemplos no meu dia a dia, de pessoas que eu admiro ou eu amo, que são incapazes da degradação ética, evidentemente que eu me inspirarei nelas para fazê-lo. Como controlar a corrupção? O tempo todo pode ser controlado pelas instituições mais sólidas, por plataformas digitais que façam acompanhamento da transparência, por imprensa livre. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma percepção de um altíssimo nível de aclaramento da corrupção. Nós não temos no Brasil hoje mais corrupção do que já tivemos na nossa história anterior. O que nós temos hoje mais é evidência. Qual é o resultado disso? Uma democracia de quase 30 anos. Há 30 anos nós não tínhamos nem imprensa livre, nem uma democracia com instituições sólidas e nem plataformas digitais. Isto é, era possível colocar as coisas para baixo do tapete, toda a sujeira, e não haveria como saber. Hoje não. A mudança está em cada um de nós. A pessoa tem 40 anos de idade e tem carteira de estudante, que não deveria ter, porque ela não está estudando, além de evasão fiscal, porque ela não paga o tributo sobre o conjunto da entrada inteira, é falsidade ideológica. Ou a pessoa que omite, na hora da declaração do imposto de renda, algumas receitas que teve. Isso não nos conduz a um pensamento, que é então vale tudo. Ao contrário, significa que ética e combate à corrupção é uma coisa que também em nós se inicia. Ela não se inicia apenas no ataque a governos. Para usar uma frase antiga e verdadeira, do Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver.